Escolhidor, a notícia é muito grande, importante para o novo ano. O momento chegou, não apenas qualquer momento, mas aquele tipo que rearranja o ar ao redor do seu destino. Algo monumental está se aproximando de você. E não devagar, está ganhando velocidade. Os ventos estão mudando, os relógios estão se alinhando, e Deus declarou que esta temporada, este novo ano, não será como os anos que você sobreviveu antes. Você carregou um peso em silêncio. Você foi incompreendido. E o caminho que você percorreu não foi construído para os muitos, foi moldado para os poucos. E você, escolhido por Deus, está entre os poucos. O anúncio não vem das bocas dos homens, mas do sopro do Espírito Santo. A notícia é muito grande e é crucial para o que está à frente para você no novo ano. Este não é um momento para se afastar, para rolar para baixo ou para questionar o que o seu espírito já confirmou. Assista a este vídeo até a palavra final. Deixe que ela penetre nos espaços da sua alma que tem ansiado por confirmação e escreva os seus desejos mais calorosos nos comentários e escreva Amém junto com o número 777. Isso é mais do que interação digital. É uma transação espiritual. Cada desejo escrito, cada palavra de fé, envia uma ondulação através do invisível, energia o universo, desperta o que estava dormente e declara que você está em acordo com o favor que Deus está prestes a desdobrar. Agora, escolhido por Deus, curta este vídeo. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu no canal. E vamos começar. Algo foi oculto de você por uma razão. Não porque você não era digno de saber, mas porque o momento de sua revelação exigia a maturidade do seu espírito para corresponder à magnitude da mensagem. E agora, à medida que o novo ano se aproxima, o que estava oculto está prestes a ser proclamado pelos céus. Você não será mais o último a saber. Desta vez, você é o primeiro a ser informado. A notícia não é pequena, não é insignificante, é grande, tão grande que exige um novo ano para carregá-la, tão grande que exige a sua atenção plena, tão grande que teve que esperar até que a hora certa soasse no relógio divino. E essa hora é agora. Você sentiu isso, não sentiu? Esse estranho tremor interno, como se algo poderoso estivesse pressionando as bordas da sua vida, pedindo para entrar. Não era ansiedade, não era medo, era o eco da profecia acordando você. A razão pela qual não fazia sentido para os outros é porque não era destinado a eles. Deus sussurrou o seu nome em salas que você nunca entrou. Os céus tomaram decisões sobre o seu futuro enquanto você ainda estava aprendendo a se curar do passado. É por isso que o anúncio chegando à sua vida agora não pega Deus de surpresa. Foi planejado há muito tempo. Você simplesmente está chegando à hora designada. E o que torna isso ainda mais magnífico é que não é apenas uma peça de boa notícia. É uma reação em cadeia, um evento que desencadeia outro, uma bênção que leva a outro nível. Você está diante de uma porta que não se abre para uma sala única, mas para um corredor do destino alinhado com oportunidades divinas. No momento em que você passar por ela, perceberá que não se tratava apenas de um avanço. Tratava-se de uma cascata. Tratava-se do seu nome se alinhando com o favor. Tratava-se dos céus provando que a sua espera não foi em vão. Você vê, esta não é o tipo de notícia que para na superfície. Não é como as manchetes que você lê no mundo, temporárias, superficiais, desaparecidas em segundos. Não, esta notícia perfura a atmosfera, move coisas no reino espiritual, faz com que o apoio oculto se ative, faz com que os inimigos se calem, redireciona o que estava preso. E é por isso que está sendo entregue agora, porque você finalmente está pronto para recebê-la sem estragá-la. Você agora é forte o suficiente para carregá-la com graça. E não apenas carregá-la, mas caminhar nela com a consciência de que foi Deus quem a trouxe a você,
não o homem. Na Bíblia, encontramos em Efésios 2:10, onde está escrito: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso nos lembra que Deus tem um plano específico para cada um de nós, escolhido por Ele, e que esse plano se desdobra em momentos oportunos, não de acordo com o nosso tempo, mas com o seu. Pense na história de Abraão, o patriarca que esperou décadas por uma promessa divina. Abraão recebeu a notícia de que seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e Sara, sua esposa, permanecia estéril. Ele deve ter sentido o peso da espera, o silêncio dos céus, a dúvida sussurrando em seu coração. Mas Deus, em sua fidelidade, cumpriu a promessa quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Esse anúncio monumental não veio de repente. Foi preparado através de testes de fé, separações de hábitos antigos e um fortalecimento espiritual que moldou Abraão para carregar o legado de Israel. Da mesma forma, você, escolhido por Deus, tem carregado um fardo invisível, caminhado por caminhos solitários, e agora o Espírito Santo está revelando que essa preparação não foi em vão. Deus estava construindo não apenas força, mas espaço em sua alma para receber o que está prestes a ser derramado. Imagine o tremor interno que Abraão deve ter sentido quando Deus renovou a aliança com ele, cortando animais ao meio e passando entre eles como sinal de compromisso eterno. Não era medo, mas o reconhecimento de que algo divino estava em movimento, algo que rearranjaria não apenas a vida dele, mas gerações futuras. Você também sente esse eco profético, esse alinhamento dos céus, porque Deus sussurrou seu nome nos salões eternos, decidindo sobre seu futuro enquanto você ainda lidava com cicatrizes do passado. Essa notícia grande não é casual. É uma reação em cadeia, como quando Jesus multiplicou os pães e peixes, onde um pequeno ato de obediência gerou abundância para multidões. Um milagre leva a outro. Uma bênção abre portas para mais bênçãos, e você está diante de um corredor de destino, não de uma sala isolada. Essa cascata espiritual é evidenciada nas Escrituras, quando Deus disse a Jeremias: antes que eu o formasse no ventre materno, eu o conheci. Antes que você nascesse, eu o separei e o nomeei profeta às nações. Jeremias, assim como você, foi preparado em silêncio, testado por dúvidas e incompreensões, mas emergiu como voz profética. A espera não foi perda, foi forjamento. Pense nas emoções profundas que Jeremias deve ter experimentado ao receber essa chamada divina. O peso da responsabilidade misturado com a alegria da eleição. Deus estava alinhando tudo, removendo obstáculos invisíveis, silenciando inimigos espirituais, para que a mensagem pudesse fluir sem impedimentos. Você não é o último a saber. Você é o primeiro informado porque sua maturidade espiritual agora corresponde à magnitude do anúncio. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos, como quando Elias foi sustentado por corvos durante a seca, um sinal de que Deus providencia mesmo no deserto. Seus inimigos se calam, porque o favor divino os sobrepuja, e o que estava preso começa a se mover. Mas por que agora? Porque você está pronto, forte o suficiente para carregar essa graça sem orgulho, caminhando com a consciência de que é Deus quem opera, não o esforço humano. Considere as consequências se Abraão tivesse desistido. O legado de Israel teria sido perdido, mas sua perseverança trouxe bênçãos para nações. Da mesma forma, sua fidelidade está prestes a gerar uma cascata de testemunhos, onde uma vitória leva a outra, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu separações dolorosas,
como quando Jesus disse aos discípulos para deixarem tudo e segui-lo, cortando laços que impediam o crescimento espiritual. Você teve que silenciar dúvidas, cortar hábitos antigos, porque Deus estava construindo espaço para o anúncio. Agora, ao olhar para trás, faz sentido. O que parecia dor era moldagem divina. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para que chegasse preparado e presente. Essa notícia não é superficial. Ela muda atmosferas, como quando Paulo foi convertido na estrada de Damasco e sua vida virou uma missão global. Você sentirá o peso dela elevando-o, portas se abrindo não por esforço, mas por alinhamento celestial. Pessoas ao seu redor notarão a mudança, uma autoridade espiritual que não busca atenção, mas comanda respeito. Essa é a cascata prometida, uma bênção gerando outra. Seu nome alinhado com o favor eterno de Deus. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso revela que Deus não apenas planeja, mas orquestra cada detalhe da nossa vida para o nosso bem espiritual, especialmente para aqueles escolhidos por Ele. Reflita na jornada de José, vendido como escravo pelos irmãos, preso injustamente, mas elevado a governador do Egito. José carregou o peso do silêncio, da incompreensão, do caminho solitário que poucos poderiam entender. Seus sonhos proféticos o isolavam, mas Deus estava preparando-o para salvar nações da fome. Imagine as noites em que José deve ter questionado o propósito, o tremor interno de uma profecia não compreendida pelos homens. Mas o Espírito Santo estava alinhando tudo, os ventos mudando, os relógios divinos marcando o tempo exato. Quando Faraó teve sonhos perturbadores, José foi chamado, interpretando-os e se tornando o instrumento de Deus para preservar vidas. Essa notícia monumental não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, provando que o que estava oculto por razão, a maturidade espiritual necessária, agora é revelado. Você, escolhido por Deus, tem sentido esse eco profético, esse alinhamento celestial que rearranja seu destino. Não é ansiedade, mas o reconhecimento de que Deus sussurrou seu nome em salas invisíveis, decidindo sobre seu futuro, enquanto você se curava do passado. Essa reação em cadeia, como a multiplicação dos pães por Jesus, onde 5 pães alimentaram milhares, mostra como uma bênção divina gera abundância sem fim. Você está diante de uma porta que leva a um corredor de oportunidades, não uma sala isolada, e ao passar por ela, perceberá que não é apenas um avanço, mas uma cascata espiritual. Pense nas emoções profundas de José ao reencontrar os irmãos. Arrependimento, perdão, reconhecimento de que Deus usou o mal para o bem. Sua espera não foi em vão, foi preparação para carregar o legado de Israel. Da mesma forma, sua jornada incluiu testes intensos, separações de pessoas e hábitos, porque Deus estava construindo espaço para o anúncio. Agora, ao olhar para trás, tudo faz sentido. O que parecia dor era moldagem divina para receber o favor celestial. Essa notícia não para na superfície, ela perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos como os corvos que alimentaram Elias, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está pronto para carregar essa graça com humildade, caminhando com a consciência de que é Deus quem opera. Considere as consequências se José tivesse desistido. O Egito teria perecido, mas sua fidelidade trouxe salvação. Sua perseverança gerará testemunhos, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar dúvidas e hábitos antigos, como Jesus ensinou a negar a si mesmo e segui-lo, para que o Espírito pudesse fluir livremente. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para que chegasse preparado.
Essa notícia muda atmosferas, como a conversão de Paulo, virando vidas de cabeça para baixo. Você sentirá o peso dela elevando-o, portas se abrindo por alinhamento, não esforço. Pessoas notarão a mudança, uma autoridade espiritual que comanda respeito. Essa é a cascata prometida. Bênçãos gerando mais bênçãos, seu nome alinhado com o favor eterno. Pense em testemunhos de fé, como uma mulher que, após anos de oração silenciosa, viu Deus restaurar sua família quebrada, provando que o que estava oculto é agora revelado. Essa notícia é grande porque exige maturidade espiritual para carregá-la. E você a tem desenvolvido através de provações que moldaram sua alma. Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio, como um vaso sendo preparado para conter óleo precioso. Agora, ao sentir esse tremor interno, reconheça que é o eco da profecia, destinado apenas a você, escolhido. A espera fez sentido, pois Deus estava alinhando tudo para que o anúncio chegasse no momento exato, rearranjando o ar ao redor do seu destino. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma oração sincera leva a múltiplas respostas divinas, como em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo derramou dons sobre os discípulos, gerando uma onda de milagres. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de destino e, ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata de graça. Deus provará que sua espera foi investimento espiritual, rendendo frutos abundantes. Essa notícia perfura a atmosfera, movendo coisas no reino invisível, ativando apoios ocultos e silenciando oposições. Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com graça e consciência divina. Pense nas emoções de José ao ser elevado, humildade misturada com gratidão, sabendo que Deus usou tudo para o bem. Sua jornada incluiu separações necessárias, como cortar laços que impediam o crescimento, para que o espírito pudesse preparar espaço. Agora, o que parecia perdido faz sentido, e você caminha com autoridade espiritual, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental, porque muda não apenas sua vida, mas gera testemunhos para outros, como uma vela acendendo muitas outras. Você sentirá a elevação, o favor celestial perseguindo-o, provando que Deus age para o bem dos chamados segundo o seu propósito. Se essa mensagem está tocando teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança." Isso nos assegura que Deus tem intenções boas para os escolhidos, planos que se desdobram em tempos divinos, não humanos. Considere a história de Noé, chamado a construir uma arca em meio ao escárnio dos homens. Noé carregou o peso do isolamento, da obediência silenciosa, enquanto o Espírito Santo preparava-o para preservar a humanidade. Ele deve ter sentido o tremor interno da profecia, o alinhamento celestial rearranjando seu destino, pois Deus sussurrou instruções claras em um mundo corrupto. Essa notícia monumental, a salvação através da arca, não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, exigindo maturidade espiritual para executá-la. Você, escolhido por Deus, tem caminhado por caminhos solitários, carregando incompreensões,
Mas agora o anúncio chega. O novo ano traz rearranjos divinos. Pense nas emoções profundas de Noé ao ver a arca concluída, a tensão da espera misturada com a certeza da aliança de Deus. O que estava oculto, o dilúvio iminente, foi revelado em tempo oportuno, provando que Deus prepara os seus para carregar grandes missões. Essa reação em cadeia é como quando Jesus curou o cego de nascença, e a notícia se espalhou, levando a mais milagres e conversões. Você está diante de uma porta para um corredor de destino, onde um avanço gera uma cascata de bênçãos. Deus estava construindo espaço em sua alma através de testes, separações e silêncios, para que o anúncio pudesse ser recebido com graça. Imagine as consequências se Noé tivesse desistido. A humanidade teria perecido, mas sua fidelidade trouxe renovação. Sua perseverança gerará testemunhos similares, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar hábitos antigos e dúvidas, como Jesus ensinou sobre a vinha podada para dar mais fruto. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para sua chegada preparada. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos como a providência divina para Noé, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está forte o suficiente para carregar essa graça, caminhando com consciência divina. Pense em testemunhos de fé, como uma mulher que, após anos de jejum e oração, viu Deus abrir portas de emprego e cura familiar, uma cascata de bênçãos iniciada por uma decisão espiritual. Essa notícia é grande porque exige maturidade para carregá-la, e você a desenvolveu através de provações que moldaram sua alma. Deus estava alinhando ventos e relógios para rearranjar seu destino, não lentamente, mas com aceleração divina. O tremor interno que você sente é o eco da profecia, destinado apenas aos poucos escolhidos. A espera fez sentido, pois Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio monumental. Agora, ao sentir essa energia, reconheça que é o Espírito Santo confirmando o tempo. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma oração fervorosa leva a múltiplas respostas, como em Atos, onde o Espírito derramou dons, gerando ondas de milagres. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de oportunidades divinas, e ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata espiritual. Deus provará que sua espera foi investimento, rendendo abundância. Essa notícia muda atmosferas, movendo coisas invisíveis, ativando apoios e silenciando oposições. Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com humildade e autoridade espiritual. Pense nas emoções de Noé ao ver a arca flutuar, paz misturada com gratidão, sabendo que Deus usou a obediência para a salvação. Sua jornada incluiu separações necessárias, cortando laços que impediam o fluxo divino. Agora, o que parecia dor faz sentido, e você caminha com elevação, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental, porque gera testemunhos para gerações, como uma luz acendendo outras. Você sentirá o peso dela elevando-o, o favor celestial perseguindo-o, provando que Deus age para o bem dos chamados. Considere as conexões bíblicas. Assim como Noé foi preservado para um novo começo, você é chamado para uma temporada de renovação. Essa preparação incluiu testes intensos, mas agora o anúncio chega com fluxo divino, não esforço. Você não precisará forçar. A graça virá naturalmente. Pense em exemplos múltiplos. Abraão esperando Isaque, Moisés no deserto, cada um preparado para carregar anúncios divinos. Sua fidelidade gerará cascadas similares, provando que Deus recompensa a perseverança. Essa notícia perfura o espiritual, ativando recursos ocultos e redirecionando destinos presos.
Você está maduro para carregá-la, caminhando com consciência de que é Deus quem opera. As consequências da obediência são abundantes, como em Noé, onde uma família preservada gerou nações. Sua jornada incluiu cortar dúvidas e hábitos para que o espírito pudesse preparar espaço. Agora, o alinhamento celestial está completo e o novo ano traz rearranjos monumentais. Em Isaías 55, 8, 9, lemos: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso nos lembra que os planos de Deus transcendem nossa compreensão, e para os escolhidos, ele revela anúncios em tempos divinos. Pense na história de Moisés, chamado no deserto após 40 anos de exílio. Moisés carregou o peso da culpa por um assassinato, da solidão no deserto, mas Deus estava preparando-o para liderar Israel para fora da escravidão. Ele deve ter sentido o tremor interno quando a sarça ardente falou, o alinhamento celestial rearranjando seu destino. Essa notícia monumental, a libertação de um povo, não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, exigindo maturidade espiritual para executá-la. Você, escolhido por Deus, tem sentido esse eco profético, o rearranjo do ar ao redor de sua vida. Os ventos mudando, os relógios alinhando, porque Deus declarou que este novo ano não será como os anteriores. Pense nas emoções profundas de Moisés ao confrontar Faraó, o medo misturado com a certeza da presença divina. O que estava oculto, o plano de libertação, foi revelado quando Moisés estava pronto, provando que Deus prepara os seus para missões grandes. Essa reação em cadeia é como quando Jesus alimentou os 5.000 e a notícia levou a mais ensinamentos e curas. Você está diante de uma porta para um corredor de destino, onde uma bênção gera uma cascata espiritual. Deus estava construindo espaço através de testes, separações e silêncios, para que o anúncio pudesse ser recebido com graça. Imagine as consequências se Moisés tivesse desistido. Israel teria permanecido escravo, mas sua fidelidade trouxe liberdade. Sua perseverança gerará testemunhos similares, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar dúvidas e hábitos antigos, como Jesus ensinou sobre deixar o velho para o novo. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para sua chegada preparada. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos, como a nuvem e a coluna de fogo para Israel, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está forte o suficiente para carregar essa graça, caminhando com consciência divina. Pense em testemunhos de fé, como um homem que, após anos de oração por direção, viu Deus abrir portas de ministério e provisão financeira, uma cascata iniciada por obediência. Essa notícia é grande, porque exige maturidade para carregá-la, e você a desenvolveu através de provações que moldaram sua alma. Deus estava alinhando tudo para rearranjar seu destino, não lentamente, mas com velocidade divina. O tremor interno que você sente é o eco da profecia, destinado apenas aos poucos escolhidos. A espera fez sentido, pois Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio. Agora, ao sentir essa energia, reconheça que é o Espírito Santo confirmando o tempo. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma decisão espiritual leva a múltiplas bênçãos, como em Atos, onde o Espírito guiou os apóstolos a missões globais. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de oportunidades, e ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata de graça. Deus provará que sua espera foi investimento, rendendo abundância. Essa notícia muda atmosferas, movendo coisas invisíveis, ativando apoios e silenciando oposições.
Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com humildade. Pense nas emoções de Moisés ao ver o Mar Vermelho se abrir. Admiração misturada com fé, sabendo que Deus usou o impossível para a salvação. Sua jornada incluiu separações necessárias, cortando laços que impediam o crescimento. Agora, o que parecia dor faz sentido. E você caminha com autoridade espiritual, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental, porque gera testemunhos para outros, como uma chama acendendo muitas. Você sentirá o peso dela elevando-o, o favor celestial perseguindo-o. Considere as conexões bíblicas. Assim como Moisés foi preparado no deserto, você é chamado para uma temporada de libertação. Essa preparação incluiu testes intensos, mas agora o anúncio chega com fluxo divino. Você não precisará forçar, a graça virá naturalmente. Pense em exemplos múltiplos. Davi esperando o trono, Ester diante do rei, cada um preparado para anúncios divinos. Sua fidelidade gerará cascadas similares. Essa notícia perfura o espiritual, ativando recursos ocultos. Você está maduro para carregá-la, caminhando com consciência de que é Deus quem opera. As consequências da obediência são abundantes, como em Moisés, onde uma vara virou serpente e gerou milagres. Sua jornada incluiu cortar dúvidas para que o Espírito pudesse preparar espaço. Agora, o alinhamento celestial está completo e o novo ano traz rearranjos monumentais. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês a levará à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Isso nos assegura que Deus, que inicia processos divinos nos escolhidos, os completa em tempos perfeitos. Reflita na jornada de Ester, uma jovem judia elevada à rainha da Pérsia. Ela carregou o peso do silêncio, da identidade oculta, mas Deus estava preparando-a para salvar seu povo de um decreto de morte. Imagine o tremor interno que Ester deve ter sentido ao ser chamada para o banquete do rei. O alinhamento celestial rearranjando seu destino. Essa notícia monumental, o plano de salvação, não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, exigindo coragem espiritual madura. Você, escolhido por Deus, tem sentido esse eco profético, os ventos mudando, os relógios se alinhando para um novo ano diferente dos sobrevividos. Pense nas emoções profundas de Ester ao jejuar e orar com seu povo, o medo misturado com a fé na providência divina. O que estava oculto, o risco de genocídio, foi revelado quando ela estava pronta, provando que Deus prepara os seus para missões grandes. Essa reação em cadeia é como quando Jesus ressuscitou Lázaro, e a notícia levou a mais conversões e milagres. Você está diante de uma porta para um corredor de destino, onde uma bênção gera uma cascata espiritual. Deus estava construindo espaço através de testes, separações e silêncios para que o anúncio pudesse ser recebido com graça. Imagine as consequências se Ester tivesse se acovardado. Seu povo teria perecido, mas sua fidelidade trouxe livramento. Sua perseverança gerará testemunhos similares, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar dúvidas e hábitos antigos, como Jesus ensinou sobre vigiar e orar. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para sua chegada preparada. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos, como Mordecai, guiando Ester, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está forte o suficiente para carregar essa graça, caminhando com consciência divina. Pense em testemunhos de fé, como uma mulher que, após anos de intercessão, viu Deus mudar corações e restaurar relacionamentos quebrados. Uma cascata iniciada por jejum espiritual.
Essa notícia é grande porque exige maturidade para carregá-la, e você a desenvolveu através de provações que moldaram sua alma. Deus estava alinhando tudo para rearranjar seu destino, não lentamente, mas com aceleração. O tremor interno que você sente é o eco da profecia, destinado apenas aos poucos escolhidos. A espera fez sentido, pois Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio. Agora, ao sentir essa energia, reconheça que é o Espírito Santo confirmando o tempo. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma oração persistente leva a múltiplas respostas, como em Atos, onde o Espírito guiou missões. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de oportunidades, e ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata de graça. Deus provará que sua espera foi investimento, rendendo abundância. Essa notícia muda atmosferas, movendo coisas invisíveis, ativando apoios e silenciando oposições. Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com humildade. Pense nas emoções de Esther ao ver Amã enforcado. Justiça misturada com gratidão, sabendo que Deus usou o risco para triunfo. Sua jornada incluiu separações necessárias, cortando laços que impediam o crescimento. Agora, o que parecia dor faz sentido, e você caminha com autoridade espiritual, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental, porque gera testemunhos para outros, como uma luz acendendo muitas. Você sentirá o peso dela elevando-o, o favor celestial perseguindo-o. Considere as conexões bíblicas. Assim como Esther foi preparada no palácio, você é chamado para uma temporada de intervenção divina. Essa preparação incluiu testes intensos, mas agora o anúncio chega com fluxo. Você não precisará forçar. A graça virá naturalmente. Pense em exemplos múltiplos. Daniel na cova dos leões, Ruth colhendo cevada, cada um preparado para anúncios divinos. Sua fidelidade gerará cascadas similares. Essa notícia perfura o espiritual, ativando recursos ocultos. Você está maduro para carregá-la, caminhando com consciência de que é Deus quem opera. As consequências da obediência são abundantes, como em Esther, onde um banquete virou decreto de salvação. Sua jornada incluiu cortar dúvidas, para que o Espírito pudesse preparar espaço. Agora, o alinhamento celestial está completo, e o novo ano traz rearranjos monumentais. Essas verdades estão transformando sua perspectiva? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Em Efésios 3:20 lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso nos lembra que Deus excede nossas expectativas para os escolhidos, revelando anúncios que transcendem o compreensível. Pense na história de Daniel, lançado na cova dos leões por sua fidelidade. Daniel carregou o peso da oração constante, da oposição dos inimigos, mas Deus estava preparando-o para testemunhar milagres. Ele deve ter sentido o tremor interno ao ser acusado injustamente, o alinhamento celestial rearranjando seu destino. Essa notícia monumental, a proteção divina, não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, exigindo maturidade espiritual para testemunhar. Você, escolhido por Deus, tem sentido esse eco profético, os ventos mudando, os relógios se alinhando para um novo ano de rearranjos divinos. Pense nas emoções profundas de Daniel ao emergir ileso, o medo transformado em louvor ao Rei Eterno. O que estava oculto, a traição dos governadores, foi revelado quando Daniel estava pronto, provando que Deus prepara os seus para vitórias grandes. Essa reação em cadeia é como quando Jesus acalmou a tempestade e a notícia levou a mais ensinamentos sobre fé. Você está diante de uma porta para um corredor de destino, onde uma bênção gera uma cascata espiritual.
Deus estava construindo espaço através de testes, separações e silêncios para que o anúncio pudesse ser recebido com graça. Imagine as consequências se Daniel tivesse parado de orar. Teria perdido o testemunho, mas sua fidelidade trouxe honra ao Senhor. Sua perseverança gerará testemunhos similares, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar dúvidas e hábitos antigos, como Jesus ensinou sobre perseverar na oração. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para a sua chegada preparada. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos como os anjos fechando bocas dos leões, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está forte o suficiente para carregar essa graça, caminhando com consciência divina. Pense em testemunhos de fé, como um homem que, após anos de jejum por libertação, viu Deus fechar portas de tentação e abrir caminhos de paz, uma cascata iniciada por confiança. Essa notícia é grande porque exige maturidade para carregá-la. E você a desenvolveu através de provações que moldaram sua alma. Deus estava alinhando tudo para rearranjar seu destino, não lentamente, mas com velocidade. O tremor interno que você sente é o eco da profecia, destinado apenas aos poucos escolhidos. A espera fez sentido, pois Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio. Agora, ao sentir essa energia, reconheça que é o Espírito Santo confirmando o tempo. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma decisão de fé leva a múltiplas bênçãos, como em Atos, onde orações levaram à libertação de Pedro. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de oportunidades. E ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata de graça. Deus provará que sua espera foi investimento rendendo abundância. Essa notícia muda atmosferas, movendo coisas invisíveis, ativando apoios e silenciando oposições. Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com humildade. Pense nas emoções de Daniel ao louvar Deus diante do rei. Alegria misturada com autoridade espiritual, sabendo que o Senhor fechou bocas de leões. Sua jornada incluiu separações necessárias, cortando laços que impediam o crescimento. Agora, o que parecia dor faz sentido, e você caminha com elevação, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental porque gera testemunhos para outros, como uma chama acendendo muitas. Você sentirá o peso dela elevando-o, o favor celestial perseguindo-o. Considere as conexões bíblicas. Assim como Daniel foi protegido na cova, você é chamado para uma temporada de defesa divina. Essa preparação incluiu testes intensos, mas agora o anúncio chega com fluxo. Você não precisará forçar, a graça virá naturalmente. Pense em exemplos múltiplos: Jonas no ventre do peixe, Neemias reconstruindo muros, cada um preparado para anúncios divinos. Sua fidelidade gerará cascadas similares. Essa notícia perfura o espiritual, ativando recursos ocultos. Você está maduro para carregá-la, caminhando com consciência de que é Deus quem opera. As consequências da obediência são abundantes, como em Daniel, onde uma oração virou decreto real. Sua jornada incluiu cortar dúvidas, para que o Espírito pudesse preparar espaço. Agora, o alinhamento celestial está completo e o novo ano traz rearranjos monumentais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. Em Apocalipse 21:5, Deus diz: "E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas." Isso nos lembra que Deus renova completamente a vida dos escolhidos, revelando anúncios que inauguram eras novas. Pense na história de Jonas, engolido pelo grande peixe após desobedecer. Jonas carregou o peso da rebelião, da fuga de sua chamada, mas Deus estava preparando-o para pregar arrependimento a Nínive.
Ele deve ter sentido o tremor interno no ventre escuro, o alinhamento celestial rearranjando seu destino. Essa notícia monumental, a salvação de uma cidade, não veio das bocas dos homens, mas do sopro divino, exigindo maturidade espiritual para proclamá-la. Você, escolhido por Deus, tem sentido esse eco profético, os ventos mudando, os relógios se alinhando para um novo ano de renovação divina. Pense nas emoções profundas de Jonas ao ser vomitado na praia, o arrependimento misturado com gratidão pela misericórdia. O que estava oculto, a missão de pregar, foi revelado quando Jonas estava pronto, provando que Deus prepara os seus para redenções grandes. Essa reação em cadeia é como quando Jesus perdoou a mulher adúltera, e a notícia levou a conversões profundas. Você está diante de uma porta para um corredor de destino, onde uma bênção gera uma cascata espiritual. Deus estava construindo espaço através de testes, separações e silêncios, para que o anúncio pudesse ser recebido com graça. Imagine as consequências se Jonas tivesse permanecido na desobediência. Nínive teria sido destruída, mas sua oração trouxe arrependimento. Sua perseverança gerará testemunhos similares, provando que Deus não esquece. Essa preparação incluiu cortar dúvidas e hábitos antigos, como Jesus ensinou sobre nascer de novo. Você não perdeu o momento. Deus estava orquestrando tudo para a sua chegada preparada. Essa notícia perfura o reino espiritual, ativando apoios ocultos, como o peixe providenciado por Deus, silenciando inimigos e redirecionando o que estava preso. Você está forte o suficiente para carregar essa graça, caminhando com consciência divina. Pense em testemunhos de fé, como uma mulher que, após anos de arrependimento, viu Deus restaurar sua família e ministério, uma cascata iniciada por obediência. Essa notícia é grande porque exige maturidade para carregá-la, e você a desenvolveu através de provações que moldaram sua alma. Deus estava alinhando tudo para rearranjar seu destino, não lentamente, mas com aceleração. O tremor interno que você sente é o eco da profecia, destinado apenas aos poucos escolhidos. A espera fez sentido, pois Deus estava construindo não apenas força, mas espaço para o anúncio. Agora, ao sentir essa energia, reconheça que é o Espírito Santo confirmando o tempo. Essa reação em cadeia é evidenciada quando uma decisão de arrependimento leva a múltiplas bênçãos, como em Atos, onde Paulo virou missionário. Você está diante de uma porta que abre para um corredor de oportunidades, e ao entrar, verá que não é um avanço isolado, mas uma cascata de graça. Deus provará que sua espera foi investimento, rendendo abundância. Essa notícia muda atmosferas, movendo coisas invisíveis, ativando apoios e silenciando oposições. Você está pronto para recebê-la sem estragá-la, carregando-a com humildade. Pense nas emoções de Jonas ao ver Nínive se arrepender. Surpresa misturada com alegria, sabendo que Deus usou o impossível para a salvação. Sua jornada incluiu separações necessárias, cortando laços que impediam o crescimento. Agora, o que parece dor faz sentido, e você caminha com autoridade espiritual, portas se abrindo naturalmente. Essa notícia é monumental porque gera testemunhos para outros, como uma chama acendendo muitas. Você sentirá o peso dela elevando-o, o favor celestial perseguindo-o. Considere as conexões bíblicas. Assim como Jonas foi renovado no ventre do peixe, você é chamado para uma temporada de nova criação. Essa preparação incluiu testes intensos, mas agora o anúncio chega com fluxo. Você não precisará forçar. A graça virá naturalmente. Pense em exemplos múltiplos. Pedro negando Jesus e sendo restaurado. Paulo perseguindo e virando apóstolo, cada um preparado para anúncios divinos. Sua fidelidade gerará cascadas similares. Essa notícia perfura o espiritual, ativando recursos ocultos.
Você está maduro para carregá-la, caminhando com consciência de que é Deus quem opera. As consequências da obediência são abundantes, como em Jonas, onde uma pregação virou salvação nacional. Sua jornada incluiu cortar dúvidas para que o Espírito pudesse preparar espaço. Agora, o alinhamento celestial está completo e o novo ano traz rearranjos monumentais. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros. Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.